Olá, meus príncipes. Olá, minhas princesas. Estavam com saudade? Será se estavam? Será se não estavam? Bom, estamos voltando aqui ao nosso curso de psicopatologia. Eu passei um tempo sem gravar aqui nenhum episódio do nosso curso, nenhuma aula do nosso curso aqui de psicopatologia, pela simples razão de estou terminando a minha faculdade de filosofia. E a última aula que eu gravei aqui do nosso curso foi no dia 2 de abril de 2025. E agora estou gravando no dia 24 de junho de 2025. Então, estou ali diminuindo já as minhas tarefas da faculdade. As avaliações começam agora dia 30. Então, deu uma diminuída bastante nas tarefas. Ainda estou vendo se termino aqui a minha digitação do trabalho do meu grupo de pesquisa. Mas deu uma diminuída aí, né, nas atividades da faculdade e, portanto, vou voltar a gravar aqui as nossas aulas do nosso curso de psicopatologia aqui do nosso canal, tá bom? Então, se você estava acompanhando ali semanalmente, tenho certeza que tu sentiu falta. Se não, se tu caiu aqui, sei lá, em 2030, tu não vai logicamente perceber esse gap aí sem aulas nem nada, né? Então nós estamos aqui voltando às nossas gravações, às nossas aulas, em um cenário quase que apocalíptico, né? Meio que guerra de Israel com o Irã e a galera vai começar a Terceira Guerra Mundial e o mundo vai se acabar. E a gente faz o quê com o mundo se acabando? A gente toma um cafezoso depois do almoço e a gente grava o nosso curso de psicopatologia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Meu nome é Otton Júnior, sou psicólogo clínico e aqui é o nosso curso de psicopatologia. Lembrando que o nosso curso não é um resumo do livro, mas uma leitura, às vezes uma leitura comentada do texto. Então, se você espera um resuminho para fazer uma prova, só lamento, você não o terá aqui. Vai para outro vídeo, vai para outro canal, porque aqui nós vamos ler o texto, igual tá lendo texto, e comentar uma hora ou outra alguma coisa que de repente seja mais intrucada. Então vamos continuar. E nós estamos aqui. Ixi, nem abri aqui o meu compartilhamento de tela. Deixa eu abrir aqui o meu compartilhamento de tela com você. Ai, 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 ai. Cliquei aqui no link errado. Mas lembrando sempre que o nosso curso de psicopatologia aqui é, é algo que a gente está comentando o texto do Paulo Dal Galarrondo. E, portanto, né, estou fazendo uma leitura. Né? Este aqui, que é um livro muito utilizado nas graduações, nas formações de psicologia. É um livro muitíssimo utilizado, mas que, querendo ou não, é um livro introdutório. Né? Então, ele contém ali uma introdução acerca do assunto da psicopatologia, mas que nos traz boas percepções sobre o assunto e por isso estou trabalhando ele aqui. Então, nós vamos começar aqui com o capítulo 17, a memória e suas alterações. Deixa eu aumentar aqui o brilho da minha tela, porque eu não estou vendo nada. Aqui. Definições básicas. Vamos lá para a memória e suas alterações. Deixa eu ficar aqui só de stand-by para um negocinho. Ok. Beleza. Então vamos lá, né? Sem mais delongas. Até aqui. O suporte aqui do telefone. Então, sem mais delongas, let's bora.
Definições básicas, memória e suas alterações. A memória é a capacidade de codificar, armazenar e evocar as experiências, impressões e fatos que ocorrem em nossas vidas. Então, aqui a gente tem a definição da memória, não é algo tão difícil de se compreender, né? Tudo o que uma pessoa aprende em sua existência depende intimamente da memória. Além disso, como será abordado neste capítulo, todos os processos relacionados com a memória são altamente contextualizados, integrados em uma rede de múltiplas informações e contextos da vida. Então, a memória é um processo cognitivo de extrema importância para qualquer pessoa, tanto para aprendizado, tanto para orientação, né? Tanto para narrativa histórica, autobiográfica. Então, a memória é este elemento, esse processo que tem esse peso na vida de uma pessoa. Afinal de contas, eu só sei que eu sou Otton por conta da minha memória. Né? Se a minha memória não estivesse operando em mim, eu não saberia dizer que eu era Otton. Eu não saberia nem dizer que eu era eu, se não tivesse uma memória operando em mim. Não é verdade? Por que que eu sei que eu sou Otton? Porque, sei lá, eu sei que eu nasci em São Luís, porque eu sei que meu pai também era Otton, que eu sei que a minha mãe é Eliette, que eu sei que eu tenho 35 anos, que eu sei que, sei lá, sou torcedor do Corinthians, que eu sei que eu fiz psicologia, que eu sei que eu sou casado com Camila, entende? Então, a minha memória, ela ajuda nessa percepção desde a identidade até na questão de aprendizado, todas essas coisas. Então, é um processo muito importante. A capacidade específica de memorizar relaciona-se com vários fatores, entre eles o nível de consciência e de atenção, o estado emocional e o interesse motivacional, e, particularmente importante, os contextos, como lugar, momento, com que pessoas, em que tipo de atividade, em que fase da vida a codificação, o armazenamento e a evocação das informações ocorrem. Então, aqui ele dá uma indicação de um estudo para a gente fazer esse tipo de revisão. Mas é muito importante você ir compreendendo esse funcionamento da memória. E a memória, para quem trabalha com psicologia clínica, por exemplo, é algo de extrema importância. O seu consulente, o seu paciente, o seu cliente, como você queira chamar, vai te relatar algumas coisas a partir da sua memória. Então, é por isso que a memória ela vai se relacionar com vários fatores. Então, tem muita gente que diz assim, minha memória está ruim. E atualmente isso não é incomum. As pessoas queixarem-se de memória. Minha memória está ruim, minha memória está ruim. Depois do Covid, então, esse fator logicamente deu uma intensificada, mas muitas vezes a falta de memória está associada com o nível de consciência e atenção. Então, nós temos uma característica muito comum de pessoas ansiosas. Por exemplo, ansiedade elevada, pouca capacidade de manter a atenção por conta da ansiedade, então muita preocupação ou muita ruminação, e isso vai prejudicar a memória. Prejudica, a pessoa não está presente, então ela não lembra se falou alguma coisa, se não falou, se alguém falou alguma coisa para ela, porque a memória ela se relaciona com esses fatores, desde o nível de consciência, de atenção, até o estado emocional, até o interesse. Então, eu estou assistindo uma aula e eu não tenho interesse nenhum nessa aula. Então, eu não absorvo aquele conteúdo daquela aula de maneira específica. Então, a pessoa diz assim, meu Deus, minha memória está muito ruim. Não, não é memória, porque ela está se relacionando com um contexto específico, que é o teu contexto de interesse motivacional. Então, se o teu interesse é baixo, a memória vai pouco operar. Então, a memória é um processo cognitivo, sim, muito influente, né? Muito importante, tanto na nossa constituição do eu, como nesses outros fatores aqui que eu já relatei.
Alguns dos principais pesquisadores atuais em neurociências da memória atribuem à memória um papel central na própria definição e identidade do ser humano. Isso que eu estava falando. Para Ivan Izquierdo, 2002, somos aquilo que recordamos ou que, de um modo ou de outro, resolvemos esquecer. Perder a memória, segundo Squire e Kandel, leva à perda de si mesmo. A perda da história de uma vida e das interações duradouras com outros seres humanos. Entende? É uma meia-verdade isso daqui, tá? É uma perda. Não é uma perda objetiva, porque quem você é objetivamente vai continuar existindo. Aí aqui a gente entra um pouco num assunto metafísico. Então não é uma perda objetiva, né? É uma perda subjetiva. Ok, eu não lembro de mim, então eu não existo, tá? Não, tá? Então não é uma perda objetiva, tá bom? É uma perda subjetiva, ok? Só para a gente comentar um pouquinho isso daqui, para poder não. Ah, cara, se eu perder minha memória, então eu deixei de existir. Não. Tá bom? Só uma pontuação aqui. De forma genérica, podem se distinguir para os seres humanos os seguintes tipos de memória: 1. Memória psicológica, cognitiva ou neuropsicológica, que é uma atividade altamente diferenciada do sistema nervoso, que permite ao indivíduo codificar, conservar e evocar, a qualquer momento, os dados aprendidos da experiência. 2. Memória genética e epigenética. Esse tipo de memória abrange conteúdos de informações biológicas adquiridas ao longo da história filogenética da espécie e ao longo das vivências do indivíduo e de seus ancestrais contidos no material biológico. DNA, RNA, cromossomos, mitocôndrias, mudanças epigenéticas dos seres vivos. Então aqui a gente tem, né, essa memória psicológica, né, da memória aqui fisiológica, né, ou mais especificamente genética e epigenética. Memória imunológica. Esse tipo de memória reúne informações registradas e potencialmente recuperáveis pelo sistema imune de um ser vivo. Memória coletiva, social ou cultural. Envolve aí conhecimentos e práticas sociais e culturais, costumes, valores, práticas, linguagem, habilidades artísticas, conceitos e preconceitos, ideologias, estilos de vida, rituais, gesticulações, etc., produzidos, acumulados e mantidos por um grupo social. Esse tipo de memória tem importância fundamental para as sociedades humanas. Sem ela, os grupos sociais perdem sua identidade básica, a possibilidade de perceber o sentido de suas existências, a gratidão e crítica em relação ao passado e a esperança e a prudência em relação ao futuro. Isso daqui é até importante, essa memória coletiva, social ou cultural, é importante frisar, e aqui eu vou trazer uma contextualização aqui um pouco política, tá bom? Mas não partidária, mas ideológica, que é a seguinte: a gente tem uma tendência, tá bom? A galera da esquerda, mais progressista, que está de olho no futuro, de esquecer, de deletar essa memória coletiva ou social ou cultural. Né? Então, sempre uma perspectiva de destruição dos símbolos passados, porque esses símbolos passados, em regra, eles vão simbolizar, eles vão representar algum tipo de opressão. Então, a gente tem que fazer algum tipo de revolução. Eu tenho que destruir esses símbolos, ou destruir os símbolos, ou ressignificar, não sei se essa é a palavra que a maioria usa,
reconstruir esses símbolos. Então, há uma destruição do passado, dessa memória do passado. Então, há um certo tipo de tendência nesse sentido. E, por outro lado, quem tem uma ideologia mais ligada à direita, né, vai ter uma tendência a preservar essa memória coletiva social cultural. Não, então vamos manter as bases, vamos manter os valores, vamos ver o que está funcionando e tudo mais. E aí os extremos, eles se debatem aí em cima desse negócio, né? Mas é mais ou menos isso. Então o quadro 17 apresenta alguns elementos básicos da memória social. Velho, eu não sei se eu vou ler isso daqui, ó. Essa letrinha pequenininha, bateu uma preguiça agora falando sinceramente aqui com você, mas vamos lá. O sociólogo francês Maurice Halbach, aluno de Henri Bergson e Emile Durkheim, é conhecido por ter aberto e desenvolvido o campo de estudo sobre a memória coletiva, também chamada memória social ou cultural. Seus livros Le Cadre sociaux de la mémoire, de 1925, e La mémoire collective, publicado postumamente em 1950, pois ele foi executado em 45 em um campo de concentração nazista, são referências fundamentais sobre o estudo da memória coletiva. Em A Memória Coletiva, ele afirma: mas nossas lembranças permanecem coletivas e elas nos são lembranças pelos outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só nós estivemos envolvidos. Não é necessário que outros homens estejam lá, que se distinguam materialmente de nós, porque temos sempre conosco e em nós uma quantidade de pessoas que não se confundem. Mais adiante, ele aprofunda: só temos capacidade de nos lembrar quando nos colocamos no ponto de vista de um ou mais grupos e de nos situar em uma ou mais correntes do pensamento coletivo. Então conclui, um pouco adiante, afirmando: a memória coletiva tira sua força e sua duração do fato de ter por suporte um conjunto de seres vivos, seres humanos. Cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva. Quando tentamos explicar essa diversidade, voltamos sempre a uma combinação de influências que são todas de natureza social. Um dos mais importantes historiadores do século XX, o também francês Jacques Legove, participou do desenvolvimento da chamada História das Mentalidades, que, de alguma forma, se conecta à memória coletiva. Em um estudo sobre memória, ele afirma, abre aspas, a memória coletiva foi posta em jogo de forma importante na luta das forças sociais pelo poder. Torna-se senhores da memória e do esquecimento. Tornar-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história são reveladores destes mecanismos de manipulação da memória coletiva. Isso daqui, se a gente fosse fazer uma discussão política, né? Isso daqui daria um pano para manga gigantesco. Eu lembrei agora do livro do George Orwell, 1984, né? Um clássico. Ele diz que quem controla o presente controla o passado. Se eu não estiver enganado, é assim a frase clássica lá do livro, né? Quem controla o presente controla o passado. Exato. Perfeito. Uma citação de 1984, George Orwell. Essa ideia expressa que o poder sobre a narrativa do passado está extremamente ligado ao controle
do presente. Né? Então, olha só. Né? Então, como a gente tem no livro, eu recomendo muito que você leia o livro. Se você é terapeuta, psicólogo, é muito importante você ter esse repertório cultural. E é um livro que quando eu li, o meu tá por aqui assim, quando eu li, me senti mal lendo esse livro. Li assim num final de ano, já numa época assim de melancolia. Isso foi, eu acho que foi ano retrasado que eu li, foi uma melancolia assim, e eu li assim, pô, ainda fiquei meio mal assim com o final, mas enfim, é algo que é muito real e é uma situação que ele relata lá que é muito presente nos nossos dias, né? Então, quem controla o presente acaba controlando o passado, né? E aí, quem controla o passado nesse sentido controla o futuro, né? Então, tem sempre esse jogo, né? E lá no livro a gente tem um regime totalitário, enfim, né? De todo um controle ali de narrativa e é muito interessante. Né? E isso daqui é só um parênteses assim, importante para poder você perceber o quanto que a memória é importante. Quanto que a memória é importante. Essa memória coletiva, se tu tem de repente uma perspectiva mais política, algo de repente mais social, então nesse sentido essa memória coletiva, não só no que diz respeito a inclinações políticas, é de extrema importância, assim como também a memória individual. O que me acontece? O que me aconteceu de fato? O que eu resgato? O que eu não resgato? O que eu decidi esquecer? O que eu decidi guardar? Isso é de extrema importância. Por fim, cabe mencionar a original e lúcida psicóloga social brasileira Ecléa Bose, que em seu livro Memória e Sociedade traça com sutileza a memória coletiva de idosos que participaram da construção da cidade de São Paulo no século XX, por meio de entrevistas aprofundadas e afetivamente cuidadosas. Bose recupera as preciosas narrativas memorialísticas de seus idosos, o mundo do trabalho e da política. Ela busca recuperar como contextos sociais e as convenções de linguagem produzem elementos simbólicos de uma geração. A memória é uma construção que as pessoas tecem com aquilo que foi mais significativo em suas vivências pessoais e sociais, nos mundos concretos e simbólicos que habitaram. Então percebe? Percebe que aqui, ó, dá uma grifada aqui. A memória é uma construção que as pessoas tecem com aquilo que foi mais significativo em suas vivências pessoais e sociais. Então, isso daqui é o que vai constituindo efetivamente uma biografia de uma pessoa. Continuando nosso texto, apesar da importância da memória coletiva, não a estudaremos aqui. Neste capítulo, será abordada principalmente a memória psicológica, cognitiva ou neuropsicológica, usadas nesse texto como sinônimos. Ok? Que é o que nos interessa, né? Então, a função cognitiva da memória, né? Que é o que numa entrevista clínica ali você vai estar necessariamente de olho, né? Ao longo das últimas décadas, estudos em psicologia cognitiva e neuropsicologia identificaram dois aspectos importantes sobre a memória psicológica. Primeiro, a memória não é um processo unitário. O que isso significa? Ela é composta de múltiplos elementos que podem ser organizados e expostos de distintas formas e exigem redes e estruturas cerebrais diferentes. Então, como a gente já está vendo aqui no nosso curso, a gente tem funcionamento cerebral, ele é muito complexo nesse sentido de que ele recruta muitas partes do cérebro, né? Então, nós temos funções neurológicas e neuropsicológicas que são extremamente complexas, né?
Ele não recruta só um lado, ele não recruta só o outro, né? Então tem toda uma rede, uma teia de recrutamento cerebral para poder a gente ter a manifestação de um fenômeno, como a memória, por exemplo, a atenção e outros pontos que a gente já trabalhou aqui. Segundo, a memória não é um processo passivo e fidedigno de fixação de elementos e de evocação exata e realista do que foi arquivado. Nesse sentido, ela é muito mais um processo ativo, no qual vários elementos do indivíduo participam da codificação e da evocação, como elementos sensoriais, imaginativos, semânticos e afetivos. Olha só. Olha só. Isso aqui é importante, tá? A memória é frequentemente reeditada. Isso daqui é muito louco, velho. Ou seja, informações de eventos, cenas e acontecimentos do passado que já foram armazenadas podem ser reconfiguradas com acréscimos de elementos novos, vividos ou imaginados pelo próprio indivíduo ou instigados por estímulos externos, conscientes ou não. Assim, há um processo de recriação e reinterpretação no arquivo de longo prazo de nossas memórias. Elas, frequentemente, não são o filme realista do que aconteceu, mas reedições criativas de vários diretores que influem no conteúdo do arquivo de memórias. Isso daqui, muita gente pode, inclusive, utilizar isso daqui como um argumento contra a própria psicoterapia, né? Qual a confiabilidade há num processo em que eu estou relatando algo que eu mesmo não sei se foi aquilo que aconteceu? Aí aqui a gente pode entrar numa lombra filosófica gigantesca, né? De ceticismo, de dúvida. Mas se você perceber, você pode fazer isso a partir de um evento que você viveu. Poxa, como é que eu narrava esse evento há 10 anos? Como é que eu narrava esse mesmo evento há 5 anos? Como é que eu narro hoje esse evento? Eu narro da mesma maneira ou não? Eu narro de uma maneira diferente. Entende? E aí, em psicoterapia, é muito comum a pessoa narrar uma história, ela narra de uma maneira. Quando ela vai narrar novamente aquela história, ela já muda a versão. E eu estou cansado de ouvir mudanças de versões. Então, a pessoa vai lá, conta uma história, e depois ela acrescenta algo, né? E aí, necessariamente eu ouvi uma reedição da memória? Não necessariamente, né? Às vezes a pessoa tem uma vergonha, ela não fala tudo, mas às vezes ela lembra de outro detalhe. Pô, lembrei disso daqui, e ela expressa, né? Então, é muito importante a gente entender esse funcionamento da memória. Fases ou elementos básicos da memória. Cabe agora apresentar a memória psicológica em suas 3 fases ou elementos básicos. Então, quais são as 3 fases? Ele já falou lá na definição do conceito, né? Codificação, que é o que? Captar, adquirir e codificar informações. Né? Então, eu capto, eu trago para mim e eu codifico essas informações. 2, armazenamento. Então, eu retenho as informações de modo fidedigno. Recuperação ou evocação, também denominada de lembranças ou recordações. É a fase em que as informações são recuperadas para distintos fins. Então, recente, eu acho que semana passada, eu retomei um processo com uma paciente, né, um processo de psicoterapia com uma paciente, que tinha sido a minha paciente em 2021. Nós estamos em 2025, ela tinha sido em 2021 minha paciente. E quando ela retomou, enfim, ela não se identificou nem nada, beleza. Na hora que eu abri aqui a câmera, lembrei, esse rosto não é estranho, me é familiar. Aí ela falou,
Ó, já fiz terapia contigo e tal, não sei o quê. Não sei se tu lembra. Aí eu, sim, lembro. E aí eu contei sobre aquilo que a gente estava conversando. Ou seja, lá em 2021, eu fiz a captação, eu adquiri e codifiquei aquelas informações. Né? Então, enquanto ela me narrava ali a história, né, eu estava captando aquelas informações. Eu guardei e acabou. Ela parou de ir na terapia lá, não foi mais, enfim. Mas na hora que ela volta, eu recupero a informação. Tá aqui, estava armazenado, estava guardado na minha memória. Eu falei, lembro sim, então, aconteceu isso, né? A gente estava trabalhando esse ponto, isso daqui, isso daqui, isso daqui. Aí ela, tá assim, meio, talvez surpresa, não sei. É, isso mesmo, isso mesmo. Tá. Deixa eu te atualizar. Beleza. Então tá aqui a memória trabalhando. Então a gente tem essas três fases da memória. Então vamos lá. Eu vou explicar aqui como é que funciona a parada. Fase 1. Era ainda. Usando a metáfora de uma biblioteca ou de um arquivo eletrônico. Para a memória, a fase da codificação corresponde à escrita de um livro em papel ou em arquivo eletrônico. A codificação ocorre quando, ao vermos uma coisa pequena, de uns 10 centímetros, coberta de uma capa colorida, penas, com cabeça, corpo e patinhas, que se move e canta, denominamos de passarinho. A informação codificada semanticamente na palavra passarinho passará, assim, a ser arquivada, já tendo sido codificada. Entende? Então, dentro da palavra passarinho, nós temos todo um código. Então passarinho tem uma descrição do fenômeno passarinho. A fase de armazenamento implica a classificação do livro e sua colocação em uma determinada estante ou pasta, assim como a conservação deste livro nessa estante, protegendo do sol e da chuva, ou na memória do computador. Então aqui a gente tem simplesmente eu vou classificar essa memória, né, ela vai ficar em uma determinada pasta e eu vou conservar essa memória. Por fim, a fase de evocação ou de recuperação significa poder acessar o livro na estante e poder lê-lo da melhor forma possível. A codificação é o processo inicial da memorização. Ela depende muito da atenção. Isso daqui é muito importante. Então, a codificação, ela depende muito da atenção. A evocação, vírgula, a capacidade de acessar dados fixados seria a etapa final do processo de memória. Lembrança é a capacidade de acessar elementos no banco da memória de longo prazo. Reconhecimento é a capacidade de identificar uma informação apresentada ao sujeito com informações já disponíveis na memória de longo prazo. Então, alguém diz algo. O caminho é aqui, aqui, aqui. Velho, eu sei. Reconhecimento. Esquecimento, por sua vez, é a denominação que se dá à impossibilidade de evocar e recordar. Aqui eu não sei se ele vai explicar, se não ficou tão claro assim, mas o esquecimento ele não tem a ver com
Então, o esquecimento ele tem a ver com eu guardei aquela informação, mas eu não consigo recuperar, né? Agora, se eu sei que eu guardei, como é que eu sei que eu guardei algo que eu não consigo recuperar? Não, tem algumas coisas, né? Cara, eu sei que eu sei aquela senha, mas não estou conseguindo recuperar. Beleza. Mas tem algumas coisas que eu não sei que eu guardei, né? Em relação à evocação, existem ainda dois aspectos distintos: a disponibilidade e a acessibilidade da informação. Às vezes tentamos lembrar o nome de uma pessoa, sentimos que esse nome está na ponta da língua. Sabemos qual a primeira sílaba, se o nome é curto ou longo, mas o nome inteiro não vem. Né? Esse aqui é o fenômeno da ponta da língua. Bicho, está bem que na ponta da língua, seu, como é que é? Nesse caso, a informação ainda está disponível em nossa memória de longo prazo, mas não está no momento exato em que queremos lembrar acessível para nós. Interessante, né? Mais adiante, veremos como há peculiaridades neurofuncionais, psicológicas e neuropsicológicas em cada uma dessas fases. A memória pode falhar e ser destruída em cada uma dessas três etapas por distintos fatores e transtornos psicopatológicos. E aqui o bicho começa a ficar interessante. Mas eu acho que esse negócio eu vou trabalhar só no nosso na nossa próxima aula, que já está dando 40 minutinhos. E eu acho que tá bom, não? É não? Ou não, eu consigo. Quanto tempo tu tem aí ainda? Eita, eu acho que tá bom. Acho que esse tópico aqui eu vou deixar para. Não, eu vou trabalhar, eu vou deixar as bases neurobiológicas, que é algo mais chato. Eu particularmente não gosto para a próxima. Então vamos lá. Em relação ao processo temporal de aquisição, armazenamento e evocação de elementos minêmicos, a neuropsicologia moderna divide a memória em quatro momentos temporais. Primeiro momento, memória sensorial e depósito sensorial, até um segundo. Aqui, percepção, atenção e memória se sobrepõem. As memórias sensoriais são ricas, muitos conteúdos, mas muitíssimo breves. Os conteúdos se apagam rapidamente. Quando estímulos visuais, memória icônica, ou auditivos, memória ecoica, são expostos ao indivíduo, ele capta, não de modo consciente, um número relativamente grande de informações, mas pode guardá-las apenas por um período muito curto. Há como se fosse um depósito sensorial, e funciona geralmente abaixo do limiar da consciência, em apenas 50 milissegundos, quando se deve decidir, quase sempre sem consciência, se voltamos a atenção para certos estímulos ou se estes são rapidamente apagados. Por exemplo, em uma festa, passamos por um grupo, nosso nome é rapidamente falado por alguém, e às vezes, mesmo sem perceber conscientemente, passamos a dirigir a nossa atenção para a fala desse grupo. Então tem o estímulo rapidíssimo, te capta aquele negócio ali, tenta processar de alguma maneira, né? E aí a gente vê se a gente dá atenção àquele negócio ou não. 2. Memória imediata ou de curtíssimo prazo, de poucos segundos, 1 a 3 minutos. Esse tipo de memória se confunde conceitualmente também com a atenção e com a memória de trabalho, que será abordada adiante. Trata-se da capacidade de reter o material, palavras, números, imagens, imediatamente após ser recebido, como reter um número telefônico para logo em seguida discar. A memória imediata tem também capacidade limitada, depende da concentração, da
fatigabilidade e, de certo, treino. As memórias imediata e de trabalho dependem, sobretudo, da integridade das áreas pré-frontais. Então, é tipo aquilo. Eu fui fazer um exame laboratorial e aí, para o plano autorizar, eu recebo lá um token com um código. Aí, o atendente lá do laboratório indica qual é o código. Eu vou lá e leio. 18.246.52. Pronto. Aquilo ali é armazenado. Se ele me pergunta de novo qual é mesmo, eu 18.42.56. Repito ali. Depois de 3 minutos, eu já não lembro mais daquele negócio. Então, essa memória imediata de curtíssimo prazo. Terceiro momento, 3. Memória recente ou de curto prazo, de poucos minutos, 3 a 6 horas. Refere-se à capacidade de reter a informação por curto período. Também é um tipo de memória de capacidade limitada. Muitas vezes, as memórias de curto prazo e de curtíssimo prazo são consideradas simplesmente como memória de curto prazo. Então, não tem uma diferenciação, né? Aqui ele dá uma classificação segundo uma classificação mais atual, né? A memória recente depende de estruturas cerebrais das partes mediais dos lobos temporais, da região C1 do hipocampo, córtex entorrinal, assim como o córtex parietal posterior. Momento 4. Memória de longo prazo ou remota, de dias, meses, até muitos anos. É a função relacionada à transferência de informações para depósitos de longo prazo, tendo capacidade quase ilimitada. Ela também se relaciona à evocação de informações de acontecimentos ocorridos no passado, geralmente após muito tempo do evento. Pode durar por toda a vida. É um tipo de memória de capacidade bem mais ampla em termos de itens a serem guardados, que a memória imediata e a recente. As informações a serem guardadas na memória de longo prazo são armazenadas de modo organizado em sistemas que proporcionam uma estrutura organizacional. Assim, as informações são arquivadas e conservadas de acordo com seu significado em redes semânticas, nas quais conceitos semelhantes ou semanticamente relacionados são armazenados de maneira vinculada, próximos uns dos outros. Aí aqui entra o mastigador e a complexidade toda do cérebro humano, né? Portanto, o significado proporciona organização no arquivo de longo prazo. Assim, podemos ouvir uma história com várias frases distintas e meses depois sermos incapazes de reproduzir essas frases corretamente. Contudo, o significado geral da história, tendo sido percebido por nós, foi armazenado e poderá ser evocado. Acredita-se que a memória remota se relacione tanto ao hipocampo, no processo de transferência de memórias recentes para as memórias de longo prazo, como implicando também para o armazenamento de longo, amplas e difusas áreas corticais de associações em todos os lobos cerebrais, mas principalmente nos frontais. Então, é isso. Certo? Memória de longo prazo. Foi o exemplo que eu dei aqui, né, dessa paciente que retornou ao processo de terapia e que eu resgatava, lembrava além daquilo que tinha acontecido, né? Ele trouxe aqui algo importante, que é o armazenamento dessas informações, né? Está organizado de uma maneira em que há uma determinada associação ali semântica, né? Então tem toda a complexidade do processo da memória. Então continue acompanhando aqui a nossa aula sobre memória e as suas alterações e voltamos com tudo no nosso curso de psicopatologia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e acompanhe os nossos cursos, o nosso curso de psicopatologia às quintas-feiras. Beijinhos e até a nossa próxima aula na semana que vem. Tchau, tchau.